que o Ciclope sempre mereceu, provando que ele é sim um ótimo líder para os X-Men e novos sentinelas de caça como se fossem cães. Tudo isso a gente vai conferir em X-Men volume 9 da editora Panini Comics. Bora conferir? Pessoal, na história dos X-Men do Alasca, liderados pelo Ciclope, nós vamos ver uma edição que, galera, sendo bem sincero com vocês, impecável. Eu diria impecável essa edição. Fazia tempos que eu não lia uma história do X-Men que fosse tão bem construída, com uma história que me prendesse de forma tão forte, igual esse capítulo me prendeu. A gente vai ver a base do Alasca sendo atacada pelos militares do Ludwinsk, né? E ele invadindo lá e entrando em debate político com o Ciclope. E aqui a gente vai ver um Scott Summers completamente tático, estrategista e que sabe o que ele está fazendo. Conforme ele vai conversando, né, com o Ludwinsk, ele vai pontuando que ele buscou a ajuda da equipe chamada Satânicos de Mutantes, e eles estão atacando as bases militares conforme o Ciclope vai conversando com o chefe dos militares. Então ele pontua: se vocês fizerem isso aqui, a gente já descobriu a base tal que está sendo destruída. E aí o cara vai e confirma se realmente aconteceu isso. E sim, aconteceu, a base foi destruída. E aí o Ciclope: se vocês tentarem me tirar daqui, vai acontecer isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês que a base de tal lugar também foi destruída. Aí ele confirma e os Satânicos também destruíram. Então o Ciclope, ele armou toda uma argumentação contra o Ludwinsk para mostrar que, poxa, eu não tô aqui pra brincadeira. Vocês vão me respeitar como líder dos X-Men e vocês vão me respeitar a minha equipe mutante, não só a minha equipe mutante, mas toda a minha raça mutante que a gente tá aqui. E é muito massa ver o Ciclope construindo um argumento. Tem uma hora que ele fala com ele assim: se você simplesmente surtar aqui e me matar, você tem que ter ciência de que a minha esposa vai ficar sabendo que eu morri. Ele colocou a Jean Grey em cima da mesa, ó. A minha esposa que tá lá no espaço vai ficar sabendo que eu morri. E aí ela vai descer aqui, vocês vão ser obrigados a conter a Força Fênix. Vocês estão preparados pra... Gente, foi incrível essa história. E o gancho final, ele fala a mesma coisa que ele falou com o militar pro Quentin Quire, que o Quentin Quire fala com ele sobre a posição que ele teve e o Scott fala com ele assim: por que você acha que você tá na minha equipe? Porque se alguma coisa acontecer comigo e a Fênix descer aqui pro nosso mundo de novo, você, como mutante nível ômega, telepata nível ômega que você precisa conter a Fênix. Ele mostra que tudo que ele fez foi planejado e desenhado. É uma edição 10 de 10. 10 de 10, galera. Isso eu achei incrível e tá mais que recomendado, essa edição dos X-Men. Em Fabulosos X-Men da Gail Simone, a gente vai ver a equipe da Vampira ali, que eles foram pro shopping pra passear, enquanto temos a prisão Greymalkin mostrando a construção de novos sentinelas baseados em cachorros de caça, em cães de caça. E o filho do Bolivar Trask, que foi o construtor do Sentinelas original, fala que eles são muito mais assassinos, são muito mais sanguinários, e o presidente, ele encomenda uma produção desses sentinelas. Então fica aquele clima de mistério. E aí é quando, do nada, esses mesmos sentinelas aparecem num shopping. Uma aparição pública caçando mutantes dentro daquele local. Então fica perigoso porque eles não conseguem controlar sequer os sentinelas se eles estão atacando humanos ou mutantes. E aí a Corinna, ela fica ensandecida de raiva. Ela fica maluca porque ela não sabe quem soltou esses sentinelas, por que não consegue controlar. E aí o Bolivar Trask fica em calças justas em relação a essa situação. E nós vemos os mutantes ali, novatos, tendo que lidar com um problema real. Eles tentam se defender, mas eles estão sendo massacrados pelos sentinelas que são animais. Eles são extremamente violentos. E finalizamos o capítulo com o Sono da Morte caído morto no chão,
todo ensanguentado e os sentinelas cães atrás dele. Gente, foi legal, gostei demais, deu uma queda absurda no fator da arte. Perdemos muito com a arte desse capítulo. E eu queria muito que retornassem o ilustrador anterior, porque pra mim as ilustrações de Fabulosos X-Men estavam espetaculares. Mas eu acho que tá compensando ainda pelo roteiro. O roteiro tá sendo muito legal. Sei que tem gente que não tá gostando, mas não é o meu caso. Agora me contem aqui o que é que vocês acharam desse volume espetacular de X-Men. Deixem aqui nos comentários, deixem aquela curtida e mandem para aquele amigo ou amiga mutante que não perdem uma história dessas equipes. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!